E aí, beleza? Dando uma olhada aqui nas notícias, né? Agora que é o horário que eu costumo, mais à noite, que dá tempo de ler as notícias com mais calma, mais silêncio, né? Muito está sendo abordado a questão da reforma política, né? É importante você conhecer a história de cada partido, né? Daqueles que supostamente estão lá representando o seu interesse, o interesse de toda uma nação, né? O PSDB, ele é a falsa oposição. Ele é um partido social, ele tem os mesmos ideais que o Partido dos Trabalhadores tem. É um partido socialista que visa o assistencialismo. Tentar ser o mais breve possível em algumas publicações, em diversas abas. Agora são 1h38. Eu estou desde as 11 horas só pesquisando sobre esse assunto. Eu já estava iniciando, além do que eu já venho lendo aí nos últimos tempos, né? Fazendo algumas analogias e tal. Eu vou começar com uma citação de um site chamado, de um blog, Cocaína Vermelha. Tá? O título é Fora Foro de São Paulo, Fora Cocaína Vermelha, Viva o Brasil. Aí tem uma publicação do cara do dia 11 de abril de 2014, né? Onde ele coloca que o FHC ele confessa ser comunista, né? Aí tem uma falando aqui que sou de esquerda, mas ninguém acredita. Isso daí aconteceu num encontro de intelectuais no Rio. Isso foi no dia 9 de abril de 2014. Tem um ano. Tem quase um ano, né? A FHC sempre foi um comunista. Nas últimas décadas, tornou-se um socialista fabiano, como o Olavo bem explica no texto abaixo. O PSDB sempre foi um partido de esquerda. Aumentou a carga tributária para níveis altíssimos, 34%, mas existe a tática de desinformação, de fingir que são neoliberais, para gerar uma sensação de que há competição entre o PSDB e o PT. Os professores esquerdistas universitários, canalhas, sabem que a social-democracia surgiu dentro da União Soviética, mas mesmo assim chamam o PSDB de direita neoliberal, só porque venderam umas empresinhas públicas. Bom, e para quem não sabe, o Fernando Henrique, na década de 70, se não me engano, ele ajudou o Lula a fundar o PT. Tem imagens que comprovam. Tem uma outra publicação que eu vi no Tijolaço do dia 29 de janeiro de 2014, que eu achei bem interessante. O PT ele emprestou dinheiro para Cuba através do BNDES de forma secreta, para financiar aquele Porto Mariel, se não me engano. E o PSDB ele diz que é escândalo emprestar dinheiro a Cuba. Esqueceram de perguntar para o FHC por que ele já emprestou dinheiro para Cuba, né? Começa o texto falando que o PSDB não dá para ser levado a sério. E não dá para ser levado a sério. Agora o PSDB faz parte para o mico cubano, publicando com farta reprodução nos jornais um comunicado em que critica os empréstimos do BNDES às obras do Porto Mariel, em Cuba. Eles acabam falando que os recursos vão para a ilha da ditadura de Fidel Castro, né, e também para a Venezuela chavista. Bom, tem uma outra publicação, mas não. O PSDB ele tem muito mais a sutileza de colocar o nabo no seu rabo. Você pega e aceita e nem percebe, né? A grande população. Que eles vêm com aquela fala mansa, igual do Geraldo Alckmin, do Serra, do Fernando HC. Eles estão cumprindo uma agenda comunista que o Foro de São Paulo impôs em 1990. É toda uma agenda que eles estão trabalhando. Meu. A fotinha aqui, né, do aperto de mão deles, né, dos camaradas. PS, aos que pateticamente ficam contando os dedos de FHC, ficam contando os dedos de FHC para sugerir que a foto é montagem do Aloysio Nunes, né, que é senador do PSDB. Ele era de extrema esquerda, ele era um guerrilheiro
a favor do Goulart, a impor o comunismo, uma ditadura militar. Ele defendia as reformas que o Jango queria fazer, que era ditadura etariado, qualquer semelhança com o PT não é incidência. O senador, ele era dirigente daquela ALN, que era a Aliança Libertadora Nacional, que era da luta armada no Brasil na década de 60, que era quem os militares lutavam contra. Aí tem uma matéria aqui que saiu do IG, Portal Fórum, a matéria do dia 26 de junho de 2013, quando o CER e PSDB eram a favor da vinda de médicos cubanos. Ó, em 15 de janeiro do ano 2000, quando o José Serra era ministro da Saúde, cara, eu fiquei espantado agora de estar lendo isso daqui. Eu não tinha lido essa parte da matéria. Meu, é exatamente o que o PT fez. Nossa, cara, como... Eles fizeram o mesmo levantamento, a mesma desculpa que o PT usa para ter feito esse programa, o PSDB já fez isso. Constatando que os médicos brasileiros, 60% deles praticamente trabalhavam nas capitais e apenas 40% trabalhavam no interior. Aí fala que o Ministério da Saúde informou que não existiam médicos. Que não existiam médicos em 850 dos 5.500 municípios brasileiros. Os caras já estavam querendo implantar a porra da revolução deles, né? Desde essa época. Que beleza, hein? Ixi, o que aconteceu? Vamos para o mais atual. É uma publicação de um blog, Liberto Promífio. PSDB e PT, tudo a ver. Publicação no dia 4 de setembro de 2014. Aécio fechando acordo com o PCdoB do Maranhão para as eleições de 2014. Partido Comunista do Brasil. Certo? Plano de governo do Aécio nas eleições. Ele fala: transformação do Bolsa Família em política do Estado, incorporando a lei orgânica à assistência social e ratificando, desta forma, como direito permanente das populações mais vulneráveis social e economicamente. Você tem que dividir a renda de forma forçada. Quer prova maior que socialismo? 2. Participação e votos coletivos, comunidades locais, incentivando as organizações da sociedade civil para engajamento nos projetos de erradicação da pobreza e melhoria da qualidade de vida. Aí, quem está à frente desses movimentos sociais? O que ele está aplicando é exatamente o que a Dilma está fazendo, o lance de implementação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Em suma, o Brasil sujeito aos ditames ambientais da ONU e demais organismos internacionais que representam o ecoterrorismo. Desenvolvimento sustentável é ameaça à nossa soberania. Será dada forte prioridade às políticas afirmativas em relação aos setores mais vulneráveis da nossa sociedade, em especial as mulheres, idosos, crianças, afrodescendentes, LGBT, quilombolas, ciganos, povos indígenas e pessoas com deficiência. Eu falando isso, não parece que é o PT? É o PSDB, gente. Isso é o PSDB. Eles visam também dividir toda a sociedade. É o mesmo plano maligno dos caras, de promover a divisão entre a sociedade. A gente tem que acordar que o PSDB é falsa oposição, meu. Operação da competitividade e estímulo à maior e melhor inserção do país no comércio internacional, por meio de medidas voltadas à redução do custo Brasil. Aí é o papinho de neoliberal. O pessoal acredita que ele vai fazer isso, sendo que ele não aplica, ele acaba aumentando mais a taxação de impostos. Bom, aí agora já vem para esse ano, né, 2015. Carta capital super neutra, né?
Tucano critica pedido de impeachment de Dilma e é chamado de comunista. Ligado ao ex-presidente FHC, Chico Graziano chamou a manifestação de antidemocrática. Bom, esse cara foi um coordenador coordenador digital, né? Ou seja, o coordenador dos robozinhos do Aécio Neva, durante a campanha presidencial. Só para esclarecer, achei absurda tal manifestação, antidemocrática, não republicana, ainda por cima pedindo a volta dos militares. Meu Deus, tô fora disso, esconjuro. Sabe que o militar ele vai botar para quebrar e se tiver corrupção vai foder com tudo. Por isso que os caras ficam com esse discurso. Por que você acha que os caras ficam nesse discursinho? O cozinho fechou, né? De um economista liberal, José Monir Nasser. O cara é muito bom, é um vídeo, depois eu ponho na descrição o link do vídeo que vale a pena ver. Do Petrolão, né? O Fernando Henrique chegou e falou que o PT tem que deixar o PT sangrar, né? Sangrar até a morte. Só que não foi a primeira vez que o PSDB falou isso. Bom, aí o deputado Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiânia, ele deu uma declaração falando que o impeachment do Lula não ocorreu em 2005 devido ao PSDB, porque o PSDB em 2005 também falou que deveria deixar o PT sangrar até a morte, né? O PFL, que acho que ele nem existe mais, junto com o PSB em comum acordo decidiram deixar Lula sangrar. A expressão foi criada por Jorge Bornhausen, presidente do então PFL. Só que em 2006, nessa época, o Caiado ele era do PFL. Puxa vida, né, cara? Fica difícil acreditar em alguém, né, cara? Fala bonita, mas aí você começa a pesquisar o passado do cara, assim... Ele estava num partido que quis deixar sangrar. Bom, aí tem uma publicação aqui do portal Vox que fala, né, que em 2005, logo após a crise do mensalão ser deflagrada, o PSDB decidiu deixar o PT sangrar até morrer. Alguns analistas interpretam a estratégia como a mais desastrada dos últimos anos, porque permitiu a recuperação e a consolidação de Lula. Outros vaticinam que o PSDB foi prudente porque o impeachment arruinaria a economia brasileira. O país sobreviveria ao impeachment naquela época. Qual o custo político da decisão tucana? Bom, fica claro que os caras já naquela época ficaram com o cu fechadinho porque tinha uma questão do Foro de São Paulo. Os primeiros casos graves de corrupção da Petrobras estavam sendo implantados nessa época, que ao mesmo tempo que o Lula estava comprando o Congresso através do mensalão para poder articular toda essa questão do petrolão que estourou hoje, aí, o ano passado, que está estourando agora. E você tem que ser muito imbecil em acreditar que a Dilma não sabia de nada, né? Puta que pariu, a mulher, ela era ministra de Minas e Energia na época do governo Lula. Como que ela não sabia? Vamos usar o cérebro, né, cara? Lembrete, José Serra é comunista. PSDB é um partido socialista. O José Serra, quando ele era presidente da UNE, né, que era a União Nacional dos Esquerdistas, discursou no comércio da Central do Brasil. Evento em apoio ao golpe comunista do governo João Goulart. Uma das maiores afrontas da esquerda que motivaram o contragolpe militar de 1964. José Serra é esquerdista. Bom, na ocasião ele tinha 21 anos, né? Mostra que a galera é da esquerda. Não tem... É brigar com a imagem, né? Bom, galera, tá dando para perceber que o Congresso, a esquerda tomou o poder no Brasil. Não existe partidos de direita. E quem pensa diferente é tratado como fascista, golpista. Eu entrei no site aqui, www.reformapolitica
democratica.org.br. Aí aqui no site tem quem somos. Aí você clica quem somos, aí ele mostra quem são eles. CNBB, Conselho, a OAB, CONTAG, CTB, CUT, MCCE, Plataforma pela Reforma do Sistema Político e UNE. A mesma UNE que era presidida pelo então esquerdista, hoje social-democrata da democracia, José Serra. CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Galera, os caras infiltraram todo. Isso é aparelhamento total do Estado. Os caras estão na OAB, eles estão na parte da Igreja Católica. No total de 110 entidades, eu posso colocar dessa forma? Exatamente. As 110 entidades que compõem a rede da coalizão. Por que será que elas têm tanto interesse com essa questão da reforma política? A questão do plebiscito popular, vão ser essas pessoas que vão tomar a frente para se comunicar com o governo, porque o governo conversa só com essa galera. Se você não quer uma intervenção militar, você tem que pegar e derrubar um por um desses órgãos, os principais, da OAB, da CNBB, da CUT, da UNE, Confederação Nacional das Associações de Moradores, Comitê do Rio Ficha Limpa, Comitê da Escola de Governo de São Paulo, da Campanha de Defesa da República e da Democracia. Os caras aparelharam total o Estado. Não tem jeito. Não tem mais jeito. É intervenção militar, velho. Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Movimento Voto Consciente. Movimento Pró-Reforma Política com Participação Popular, Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Você entende por que os caras, o interesse deles é fazer a divisão da sociedade? Porque eles fazendo a divisão da sociedade, eles conseguem é muito mais fácil eles terem à frente, colocar representante deles como líder desses movimentos que eles mesmos criam. Através da contribuição fiscal, eles financiam esses grupos. Com os desvios milionários de 200 milhões para o PT, eles estão financiando toda essa porra. Aí tem aqui, MST, MPA Brasil, Movimento dos Pequenos Agricultores. Por que você acha que tem essas assembleias aí nas pequenas cidades? Eles se fazem de santinho, santo do pau oco. Gente, acorda. O comunismo tá aí, tá batendo na porta. E os caras estão perto de chegar. Eles estão muito perto de concretizar o objetivo deles. Essa porra de reforma política, eles comandam essas entidades, gente. Por favor, cara. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Próximo vídeo eu falo da reforma política. Acorda, por favor, pesquise.